24 de julho foi o dia da Greve Nacional dos Petroleiros. Mobilizados pela FNP e pela FUP, a categoria realizou paralisações em diferentes unidades pelo Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro ainda teve uma passeata, que veio do edifício Senado até o edifício sede da Petrobras, aqui no Largo da Carioca. Leilão é privatização, o petróleo é nosso e não abrimos mão. Leilão, leilão. Esse ato, ele é histórico, né, que conseguiu fazer uma unidade com as duas grandes frentes nacionais do petróleo, que é a FUP e a FNP. Então a gente meio que suspendeu todas as diferenças que nós temos sem desconsiderá-las, né? É claro que existem diferenças, políticas principalmente, mas o que nos une é o objetivo de não perder os nossos direitos e não perder os benefícios que o petróleo e os ativos podem trazer, tanto para a classe trabalhadora petroleira quanto para a sociedade. É contra o projeto de lei 131 do senador Zé Serra, entreguista, mais uma vez descarado como na época de FHC, querendo voltar ao sistema de concessão na área do pré-sal. E o outro motivo é a venda dos ativos por parte da nova direção da Petrobras, que insiste em vender ativos da Petrobras, ou seja, partes da Petrobras, uma privatização pelas beiradas contra a nossa empresa. Apesar dela fazer um caixa imediato com a venda de ativos, isso diminui a rentabilidade da empresa ao longo da vida dela. Isso ataca frontalmente a continuidade da empresa, isso enfraquece a própria empresa e, consequentemente, enfraquece as oportunidades de emprego e de geração de renda desse país. A área operacional sempre pressiona para paralisar e faz paralisação. Infelizmente, o que a gente vê nos escritórios do centro da cidade é uma categoria menos mobilizada. Mas, no todo, a greve no Brasil teve uma repercussão muito boa e mostrou que, como o primeiro dia de greve, né, a greve dessa vez de uma vez só, mas a gente está querendo criar uma greve por tempo determinado. Para essa experiência do primeiro dia, ela repercutiu muito bem. O que nos preocupa muito nesse momento é que o percentual maior é o das térmicas, 40% que foi informado, né, daquele valor lá dos 13 bilhões, tem que sair do gás e energia. E a gente pensando, assim, fazendo continha básica, isso significa quase 50% do parque termoelétrico, juntando as Faféns. Então, digamos que nós seríamos assim, empresas fáceis de serem desmobilizadas. Essa venda de ativos, que na verdade é uma privatização velada, e o desinvestimento, porque é importante falar, desinvestimento não é vender ativos, desinvestimento é você parar de investir. Então, do momento que você vende, né, ativos, você mostra um movimento, o qual você não quer ser mais uma empresa global, que organiza toda a estratégia de uso dessa matriz energética, e você tem condições de ter capital para investir em novas tecnologias, que aí sim são as energias renováveis, e aí você foca para uma empresa totalmente exportadora de petróleo. Para que, se for necessário, a gente ter que chegar a dias e dias de greve, como já aconteceu no passado, a gente não pode recuar, porque tem risco real de venda da nossa empresa, tem risco real de venda, por exemplo, da Transpetro, que é a empresa que eu trabalho, risco real de venda da BR Distribuidora, risco real de venda de ativos da própria Petrobras. Colocaram o atual presidente aí, que eu não tenho dúvidas que foi o mercado pressionando o governo federal, mas o governo federal fez uma escolha e preferiu colocar o do mercado que colocar realmente um que servisse aos interesses do povo brasileiro. Então, companheiros, a gente está num momento muito complicado para o povo brasileiro todo, não só para a categoria petroleira. Essa greve é muito importante. Ela é o começo de uma grande jornada de luta, rumo à greve geral, para derrotar as políticas de ataque do governo Dilma. Em especial, a venda de ativos e a privatização da Petrobras, que está sendo implementado hoje pelo governo e por Bendini como direção da Petrobras. Os ataques que a juventude sofre hoje, e os trabalhadores como um todo, na educação com corte de 33%, né, com relação à redução da maioridade penal, a questão das terceirizações está totalmente ligada à questão da luta contra a privatização da Petrobras. Então
necessário que a gente esteja junto nessa luta, né, os trabalhadores, estudantes, jovens como um todo, para conseguir barrar esse projeto e essa privatização.